Paysandu perde para o Santos com o Mangueirão lotado. Remo é derrotado pelo Confiança e libera nota de repúdio contra a arbitragem em Aracaju. É o Nesf chegando, Segundo Guerra, para você. Um final de semana com derrotas para o futebol paraense. Na sexta-feira, com 37 mil pessoas presentes no Mangueirão, com bandeirão, com mosaico, o Paysandu acabou sendo derrotado pelo Santos Futebol Clube por 3-0. Santos, que é a equipe de ponta do Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos se preparando para retornar à primeira divisão do futebol nacional. Mas o Paysandu começou bem na partida. Hélio dos Anjos surpreendeu com as escalações de início, tanto para o Matheus Trindade quanto para o Borazzi. E assim foi o Paysandu para o jogo. Com 5 minutos, Paulinho Boia se lesionou. Jean Dias entrou no seu lugar. Aos 13 minutos, Jean Dias saiu lesionado para a entrada do Esli Garcia. O Paysandu queimou 2 substituições em menos de 15 minutos. E a estratégia de jogo também teve que ser modificada. Mas o começo do Paysandu foi bom, foi interessante, foi agudo. Depois o Santos igualou o jogo e passou a ser um time perigoso. O Paysandu tentou, buscou, Casares ficou circulando nas entrelinhas, buscando espaço para tentar criar alguma alternativa para o Paysandu. Houve um chute cruzado muito bem direcionado pelo Esli Garcia para a boa defesa do goleiro santista, mas aos 38 minutos o lado esquerdo defensivo do Paysandu titubeou, houve o cruzamento e a subida livre, leve e solta do Guilherme para fazer de cabeça 1-0 para o Santos Futebol Clube. O Santos largou na frente e voltou para o segundo tempo com a intenção de administrar a vitória construída na primeira etapa. O Paysandu fez algumas tentativas, provocou algumas modificações na equipe. O Santos também colocou Pedrinho, trouxe Pedrinho de volta para o jogo, colocou o Wesley Patati no time também na reta final do jogo. E o Paysandu estava sendo um pouco mais incisivo quando o Netinho acabou sendo expulso. Com a interferência do VAR, foi percebido que o Netinho realmente armou o cotovelo e atingiu o Guilherme. Acabou então o Paysandu perdendo uma arma importante, o chute do Netinho de fora da área. Aliás, ele já tinha desferido um chute forte e o Brazão fez a defesa. Mesmo assim, o Paysandu teve uma oportunidade de ouro. A bola na pequena área, Robinho cabeceou em cima da linha, o zagueiro Jair acabou salvando o que seria o gol de empate do Paysandu. Obviamente o Paysandu ficou desarticulado, desarrumado, tentando uma pressão mesmo com um homem a menos. E aí o Santos se aproveitou. Primeiro, na bela jogada individual do Wesley Patati, que veio cortando da direita para o meio, fazendo mais ou menos o que o Pedrinho fez no jogo na Vila Belmiro. Batendo cruzado, a bola ainda desviou no goleiro Diogo Silva e foi para o fundo do barbante. E, selada a sorte do Paysandu, com o gol de falta, o belíssimo gol de falta marcado pelo Guilherme. O Paysandu viveu uma semana intensa e tensa com a saída do Ari Barros e de outros membros do staff bicolor. Hélio dos Anjos ganhou a queda de braço, assumiu a responsabilidade pela derrota contra o Santos e agora espera ter um Paysandu diferente, sem Netinho, sem Boia e sem o Jean Dias, para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto no próximo domingo lá no interior de São Paulo. Aliás, são 2 jogos fora de casa que o Paysandu fará, contra Botafogo e Avaí. E é preciso reagir. O Paysandu segue estacionado na tábua de classificação, mas precisa se desgarrar definitivamente desta zona da confusão. E agora, em 2 jogos fora, o Paysandu precisa fazer o que não conseguiu fazer dentro de casa. Do lado do Clube do Remo, a expectativa era grande para um bom resultado contra a equipe do Confiança no Batistão, em Aracaju. O técnico Rodrigo Santana voltou com o sistema de 3 zagueiros. Neto Pajola foi quem dirigiu o time porque Rodrigo estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Bruno Bispo se juntou a Líger e João Afonso na retaguarda. O Remo jogou sem um centroavante de ofício, um ataque mais móvel, de habilidade, de deslocamento. Essa foi a intenção, com o Pedro Vitor e o Rodrigo Alves mais à frente do sistema ofensivo do Clube do Remo. E o Remo foi melhor no primeiro tempo.
O Remo teve várias oportunidades. Teve uma chance com o Rodrigo Alves, que chutou na trave. Uma outra com o Pedro Vitor de frente e que bateu com um pouco de desequilíbrio para a linha de fundo. E teve o gol do Pedro Vitor, que recebeu na frente, saiu do goleiro e tocou para o fundo do barbante. Houve a marcação do impedimento, um lance que a imagem acabou caracterizando que o Pedro Vitor estava em condição legal. Numa arrancada, a saída do zagueiro foi demorada e o Pedro Vitor estava em condição legal. Um lance que poderia e deveria deixar o Remo à frente do marcador ao final do primeiro tempo. 0-0 ao final da primeira etapa, com Confiança tendo na reta final uma boa chance com o William Santana acertando a trave do goleiro Marcelo Rangel. No segundo tempo, o jogo ficou mais parelho, mais equilibrado. O Remo não conseguiu ser tão contundente e o Confiança criou algumas alternativas, uma boa chance desperdiçada na pequena área com a bela defesa do goleiro Marcelo Rangel abafando. O Confiança foi um pouco mais forte no segundo tempo e acabou tendo o pênalti ao seu favor. Pênalti que existiu, Bruno Silva fez realmente a falta no André Lima, mas o Remo reclamou da origem do lance. No início da jogada, Júlio Rusch acabou atingindo o jogador azulino, entendendo o clube do Remo uma ação faltosa, que o árbitro não marcou, que o assistente também não configurou, e aí na sequência houve o cruzamento do lado direito do Riquelmo, bola passou de todo mundo, e o André Lima acabou sendo tocado pelo Bruno Silva, que levou inclusive cartão amarelo no lance da penalidade máxima. O próprio André Lima foi e cobrou, fez 1-0 e garantiu a vitória do Confiança. Uma vitória dura para o clube do Remo. O Remo reclamou bastante, inclusive soltou uma nota de repúdio contra a arbitragem, elencando os prejuízos do jogo, citando primeiro o gol não confirmado do Pedro Vitor, depois a falta na origem do pênalti da equipe do Confiança e este grito de alerta do clube do Remo, esse esperneio pela má arbitragem, chegou, claro, à Confederação Brasileira de Futebol. Agora o Remo precisa virar esta página. O Remo precisa olhar para o Londrina. O clube do Remo ainda tem chances matemáticas de se classificar. Precisa de um desempenho com 100% de aproveitamento. Precisa de 2 vitórias contra Londrina e São José. Então, vamos esquecer o jogo do Confiança, vamos esquecer a arbitragem de Aracaju. Claro, marcar presença, se posicionar, questionar, reclamar, espernear, por que não? Mas precisa focar para dentro de campo. O Remo precisa ter o seu torcedor contra o Londrina no jogo do próximo sábado no Mangueirão. Terá as voltas do Diogo Batista e do Ribamar, terá a opção do Paulinho Curuá no banco, enfim, terá Rodrigo Santana de novo dirigindo a equipe. É vencer o Londrina, é vencer e ir para a briga na última rodada. Não é uma tarefa fácil, o Remo também responsabiliza a arbitragem com razão no jogo contra o Confiança, mas a situação que o Remo vive é uma situação imposta pelas próprias oscilações do clube do Remo, independentemente de arbitragem. Então agora não pode oscilar, agora é vencer e vencer, acreditando na classificação na última rodada. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.